Quem tinha quintal, tinha escolha. Antes do mercado mandar na comida, antes da gente depender de prateleira, etiqueta e preço, existia uma planta que sempre esteve ali. Crescia em silêncio, voltava depois do corte, atravessava a estação, atravessava a crise, atravessava gerações. E quase ninguém percebeu quando ela começou a desaparecer da nossa mesa. Hoje eu quero te apresentar, ou talvez reapresentar, a taioba. Uma planta simples, forte, nutritiva, que sempre foi um rival natural do arroz e que quase sumiu não porque falhou, mas porque funcionava bem demais. Muito antes da gente falar em supermercado, muito antes de falar em dieta, muito antes de falar em alimento funcional, a taioba já estava lá. Não como exceção, mas como regra. Ela fazia parte do cotidiano, do prato, do corpo, da sobrevivência. No quintal da minha mãe, sempre teve planta que não precisava de nome bonito, nem de explicação longa. Ela simplesmente estava ali. Chovia, fazia sol, o tempo passava, e aquelas folhas continuavam crescendo, grandes, verdes, firmes. Não era algo que se comprava, era algo que se cuidava. E quem cresceu vendo mãe ou avó cuidando de quintal, sabe. Quando alguma coisa apertava dentro de casa, o quintal respondia. Às vezes não com fartura exagerada, mas com constância. E constância alimenta. Esse tipo de alimento não era pensado como alternativo. Ele era o normal. O arroz veio depois, ganhou espaço depois, virou padrão depois. Mas antes disso, muitas famílias se sustentavam com o que brotava perto de casa. E a taioba era uma dessas presenças confiáveis. Os povos originários já conheciam profundamente essa planta. Sabiam diferenciar as variedades comestíveis das tóxicas. Sabiam que o preparo era parte fundamental do processo. Sabiam que não se tratava apenas de colher e comer, mas de respeitar o tempo, o corte, o cozimento. Esse conhecimento não era escrito. Era vivido. Passado de geração em geração, de corpo para corpo, de gesto para gesto. Quando os colonizadores chegaram, muito desse saber foi ignorado, apagado ou substituído. Não porque não funcionava, mas porque não se encaixava na lógica de exploração, monocultura e exportação. Plantas como a taioba não interessavam porque não geravam excedente comercial fácil. Elas geravam autonomia local, e autonomia nunca foi prioridade de quem lucra com dependência. Mesmo assim, a taioba resistiu. Resistiu nos quintais. Resistiu nas roças pequenas. Resistiu na memória das mulheres que cozinhavam. Resistiu nos pratos simples do dia a dia. Não como símbolo de resistência política, mas como necessidade prática. Durante décadas, a taioba foi vista como comida de pobre. E isso não é detalhe. Quando um alimento passa a ser associado à pobreza, ele começa a ser rejeitado culturalmente, mesmo sendo nutritivo, eficiente e abundante. O arroz, branco, limpo, padronizado, passou a representar progresso. A taioba passou a representar atraso. Não por mérito, mas por narrativa. E narrativa molda comportamento. Durante muito tempo, a taioba ocupou um lugar muito parecido com o que hoje o arroz ocupa. Ela sustentava a refeição. Não era só acompanhamento. Era base. Era a folha grande que alimentava, que dava sustância, que segurava o corpo durante o dia inteiro. Em muitas casas, ela aparecia quase todos os dias, preparada de formas diferentes. Refogada, cozida, misturada com farinha, com feijão, com caldo. Era versátil porque precisava ser. Mas diferente do arroz, a taioba não precisava ser replantada todo ano. Você cortava e ela voltava. Você colhia e ela rebrotava. E isso muda completamente a lógica da alimentação. Porque quando algo não exige reposição constante, ele não cria dependência. O arroz que hoje está em quase toda a mesa depende de uma cadeia longa e frágil. Qualquer quebra nessa cadeia afeta o preço, o acesso, a disponibilidade. A taioba depende basicamente de cuidado e continuidade. Ela cresce bem em solos ricos em matéria orgânica, gosta de umidade, prefere meia sombra ou sol filtrado, mas é incrivelmente tolerante.
Ela se adapta. Ela responde ao ambiente. E isso não é coincidência. Plantas que sustentaram populações por séculos precisaram ser assim. Elas precisaram sobreviver a períodos de seca, de excesso de chuva, de abandono, de conflito. Precisaram continuar crescendo mesmo quando ninguém estava olhando. A taioba é esse tipo de planta. Do ponto de vista nutricional, ela sempre foi valorizada empiricamente. As pessoas sabiam que sustentava. Hoje a ciência confirma. Fibras em boa quantidade, minerais importantes como ferro e cálcio, vitaminas essenciais para o funcionamento do organismo. Ela ajuda na saciedade, no funcionamento intestinal, na manutenção de energia. Não é alimento vazio, é alimento completo dentro da sua função. Mas os antigos não falavam em nutrientes. Eles falavam em força, em sustento, em aguentar o dia. E isso diz muito. Um ponto essencial que sempre fez parte do saber ancestral é o cuidado com a identificação correta. Nem toda planta parecida é taioba comestível. Existem variedades tóxicas. Por isso, o conhecimento nunca foi superficial. Ele exigia atenção, observação, respeito. Saber diferenciar fazia parte da sobrevivência. Esse cuidado foi se perdendo quando a gente terceirizou a responsabilidade da comida. Plantar taioba é simples, mas nunca foi descuidado. Começa pela muda ou pelo rizoma. Escolhe-se um local com boa umidade, solo vivo, rico em matéria orgânica. Planta-se raso, respeitando o espaço. Depois disso, a planta se estabelece e passa a responder sozinha. A colheita é seletiva. Nunca se tira tudo. Sempre se deixa o centro intacto. Esse método garante produção contínua por anos. Esse tipo de manejo ensina algo profundo. A comida não vem da extração máxima, vem do equilíbrio. Talvez seja por isso que a taioba não combina com a lógica moderna de produção. Ela não aceita pressa, não aceita exploração total. Ela devolve conforme é cuidada. E isso transforma a relação com o alimento. Quem cultiva a taioba aprende a observar, aprende a esperar, aprende a respeitar limites, aprende que a abundância não é excesso, é constância. Quem tem taioba no quintal não depende exclusivamente do arroz do mercado. Quem tem taioba tem alternativa. E alternativa é liberdade. Não liberdade teórica, mas prática. Aquela que se manifesta quando algo falta e você ainda tem opção. Quem tinha quintal tinha escolha. E a taioba sempre foi uma dessas escolhas silenciosas. Hoje, muita gente passa por ela e não reconhece. Arranca achando que é mato, porque quando o nome se perde, o sentido vai junto. E o sistema não precisa proibir nada. Basta fazer esquecer. Basta não ensinar. Basta interromper a transmissão do saber. Mas o conhecimento não morre completamente. Ele fica guardado. Às vezes no quintal da minha mãe. Às vezes na memória de uma avó. Às vezes numa planta que insiste em brotar mesmo quando ninguém olha. A taioba é isso. Resistência silenciosa. Um alimento que não pediu permissão para existir, que não dependeu de aprovação, que continuou ali, esperando. Talvez o futuro da nossa alimentação não esteja em algo completamente novo, tecnológico ou distante. Talvez esteja em reaprender a olhar para trás com respeito. Para os quintais, para as plantas simples, para o saber que sustentou gerações sem nunca aparecer em propaganda. Aqui no quintal de mamãe, a gente não corre atrás de tendência. A gente observa o que ficou, o que resistiu, o que funcionou quando tudo falhava. E quando você muda o jeito de olhar para o quintal, você percebe, ele nunca foi pequeno. Pequena foi só a forma como ensinaram a gente a enxergar. E ainda existem muitas plantas como a taioba esperando para serem lembradas.